Olá pessoal, então esse aqui é um pequeno tutorial de como usar o aplicativo Ampere Mobile, tá? Então a gente vai entrar aqui no cálculo rápido, tá certo? Entrando, e aí com essa visão a gente vai começar a preencher os dados que a gente quer do circuito. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que o circuito que eu quero dimensionar, ele tem 1.200 watts. Observem isso, é em watts, tá? Então vou botar 1.000, na verdade 1.000 não, porque temos o K ali, então já é 1.000, né? Então é 1,2 watts. E aí ele já faz todo o cálculo para mim conforme as informações. Nesse caso a gente vai fazer o dimensionamento do chuveiro, tá? Como ele é carga resistiva, tanto a potência em VA como em watts é igual, né? Então ele é 5,5, opa, tem que botar 5,5 porque é 5.500 watts, ok? Ele já faz o cálculo. O fator de potência, a gente tem que lembrar o seguinte, quando é circuito de iluminação é sempre 1, quando é circuito resistivo também é sempre 1, e quando é circuito de tomadas ou algum equipamento que tenha motor ou transformador, o fator de potência pode variar, tá certo? E observem, quanto menor o fator de potência, maior vai ser a corrente do equipamento. Nesse caso aqui é chuveiro, então é fator de potência igual a 1. O coeficiente sempre a gente vai usar no 1 aqui, tá? Isso para ficar mais fácil o cálculo para nós. Quanto à tensão, o que a gente faz? Nós trabalhamos aqui com tensão, dependendo do circuito, 127 e 220, né? Então eu teria que clicar em mais, se o de vocês já não tiver configurado, clica ali em mais e digite 220. Pronto. Como aqui a gente está em Foz do Iguaçu, na rede Copel, quando é fase neutra é 127. Então se fosse 127, clicaria aqui. Já que é 220, é duas fases. Então, circuito a gente clica duas fases. No Brasil inteiro, a frequência da rede é 60 Hz. Então a gente sempre coloca aqui 60 Hz e deixa sempre marcado nos 60 Hz. Tá? Se for no Paraguai, 50 Hz. Se for na Argentina, também é 50 Hz. Comprimento. Comprimento ele quer dizer a distância da tubulação, tá? Então, levando em consideração que ele vai subir na parede a tubulação, andar pelo teto e depois descer no equipamento, né? O comprimento total dessa tubulação até chegar do quadro de distribuição até a minha tomada, até o meu equipamento, tá? Vamos colocar em consideração aqui 30 metros, tá? Lembrando que até 30 metros não sofre muita alteração, tá? Porque esse valor é usado para calcular a queda de tensão do componente, tá? Depois nós temos temperatura ambiente. Essa é a temperatura, não aquela do termômetro que eu encontro, mas sim aquela temperatura no local da instalação. Por exemplo, pode estar fazendo 30 graus na rua, só que no forro pode estar fazendo 40, tá? Aí, para facilitar aqui, eu geralmente uso 40 graus aqui para facilitar o cálculo, tá? Queda de tensão máxima. Queda de tensão máxima aqui, de acordo com a NBR 5410, ela não pode ser maior que 4%. Então tá aqui marcado 4%, tá certo? Se for em alguma outra situação, 7%, né? Mas para nós aqui sempre vai ser 4. Opa, deixa eu apagar aqui. 4%, OK? E subindo mais um pouco, a gente vai ter o que? Delta IB de coordenação IN. Isso aqui é o que? Ele quer me dizer a partir de quando o disjuntor vai realmente atuar, tá? Isso é uma coisa bem legal que, de acordo com a própria NBR e com as curvas de acionamento de disjuntor, a gente sabe que ele só começa a esquentar o disjuntor para desarmar a partir de 13% da corrente nominal. O que eu quero dizer com isso? Se meu disjuntor é de 10 amperes e tiver uma corrente de 10 amperes e meio, ele nem vai desarmar nunca. Ele só vai começar a desarmar se essa corrente for 13% superior à corrente nominal. Ou seja, dá em volta de 11,3, 11,7 amperes. Aí sim que ele vai começar a desarmar, tá certo? Então, de acordo com a norma, a gente vai marcar aqui 13%, tá? Isso aqui sempre a gente vai usar que é meio que padrão dos disjuntores, tá? Então é sempre 13%. Cabo. Indo no cabo, a gente vai em tabela de colocar, clica no botãozinho azul ali, e aí a gente vai escolher a nossa velha norma NBR 5410, tá? Com isso, ela vai abrir uma série de campos que a gente já conhece muito bem, que são as informações aonde o meu condutor vai ser instalado. Nesse caso aqui, a gente vai usar, como é em alvenaria, para tijolo, tá? A gente vai usar o item 7, o método B1, que é condutores isolados unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então eu seleciono esse e ele foi lá. Se é um cabo sozinho, eu boto unipolar. Se for um cabo PP,
eu boto multipolar, tá? Material, cobre. Todos os circuitos que são do padrão de entrada para dentro, obrigatoriamente são de cobre, tá? Isso é uma exigência da Copel, está lá na norma dela, na NTC 901100. Não que ela vai fiscalizar isso, tá? Mas a gente também dificilmente vai encontrar um condutor de cobre nas bitolas que a gente usa, tá? Aqui, PVC ou EPR, o isolamento, tá? Lembrando que para circuitos terminais, que são circuitos que vai do quadro ao equipamento, geralmente não compensa tu usar o EPR, fica um circuito muito caro, tá? Então, o usual é sempre usar em PVC. Com isso, a gente clica, termina aqui e vai em resultado. E no resultado, vocês vão perceber o quê? Tá? Que o cabo que a gente vai usar vai ser 2 fios, ali 2 vezes, né? De um cabo unipolar de 6 milímetros. Então ele está dizendo que fase e fase que vão alimentar esse meu chuveiro vai ser um cabo de 6 milímetros. Aqui ele não coloca o condutor terra, mas eu lembrando que condutores abaixo de 10 milímetros, ou seja, 6 milímetros, na verdade eu posso até ser um pouco mais direto. Eu posso dizer de 16, 10 milímetros, 6 milímetros, 4 milímetros, 2,5 e 1,5, a bitola do fio fase é igual à bitola do fio terra. Então eu sei que o meu fio terra seria um fio de 6 milímetros, tá certo? Olha aqui como eu falei, 30 metros aqui eu coloquei como exemplo, né? E mesmo assim a queda de tensão seria de 2,69%. Lembra que o nosso limite máximo é de 4%. Então até 30 metros esse circuito, tipo a queda de tensão não importaria para o dimensionamento do fio, tá? Coordenação IB, IN e IZ. O que significa cada um desses? IB é a sigla que está de acordo com a NBS 5410, falando que é a corrente de projeto do circuito. IN é a corrente nominal do disjuntor, tá certo? Então aqui já está me dizendo que o fio que eu vou utilizar vai ser um fio 6 milímetros e um disjuntor de 32 amperes. Como eu tenho duas fases, então seria um disjuntor 2 vezes de 32 amperes. E a corrente que o meu condutor iria suportar, tá? Que a partir daquele momento ele começaria a esquentar para pegar fogo, seria de 36,2 amperes. Tá? E aqui embaixo tem mais alguns outros dados, como queda de tensão no disjuntor, temperatura do cabo, temperatura no cabo de acordo com a corrente do disjuntor, temperatura máxima do cabo. Tá tudo descrito aqui nas outras informações. Mas esses primeiros itens já são suficientes para a gente dimensionar o circuito. Uma pequena observação, se caso eu decidir botar um fio mais grosso, o que acontece? Ó, se eu botar mais fino, mudei 4 milímetros, ele já apareceu vermelho, quer dizer, tem um erro. E o erro que ele perde aqui, ó, tanto é por coordenação IB e NZ, que é a capacidade de condução de corrente, ele acaba sendo menor do que o disjuntor, e ao mesmo tempo a queda de tensão atrapalha, então não me serviria. Então eu vou botar um fio mais grosso, vou botar um fio 10, por exemplo, e aí não pintou nada de vermelho, sinal que está bem dimensionado, está até super dimensionado, né? O circuito funcionaria muito bem com menos que isso. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado nesse pequeno tutorial aqui. Dúvidas, WhatsApp para a gente conversar. Um abraço!